Muito obrigado, meu boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Muito obrigado aqui pela gentileza de vocês. E física, geralmente costuma ser aquela hora em que você tem aquela tristeza no coração, não tem? Vou fazer uma pergunta, vocês podem responder com sinceridade, levantando a mão. Quem aqui odeia física? Tamo junto! Eu odeio tanto quanto vocês. Ô professor, você vai me dizer que você vai me dar uma aula do negócio que você odeia? Odeio. Odeio do fundo do coração, quando vem um problema que não faz o menor sentido, que eu não entendo nada do que estou fazendo, boto uma fórmula lá, chega uma resposta, às vezes eu até acerto. Mas se você me perguntar, o que foi que eu fiz? Eu não sei. Vamos lembrar de você, quando você estava fazendo a tua última prova de física no colégio. Diga se eu estou certo ou não estou. Você estava com uma folhinha de papel, onde tinha todas as fórmulas que você ia precisar para fazer a prova. Todas as fórmulas. A primeira, S é igual a S0 mais VT. S é igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. V é igual a V0 mais AT. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Você não ficava olhando para esse monte de fórmula e repetindo? Aí a professora, o professor chega à sala e fala: ei, todo mundo aí pode guardar o material que a gente vai começar a prova. Você, peraí professor, só mais essa. Essa vai dizer mais. Aí você fica lá, esperando. E o professor começa a entregar as provas. Vai entregando, e você que está sentado lá do outro lado da sala, fala: meu Deus, ele não vai chegar aqui. E quando chega, diga se eu estou mentindo, você pega a prova, vira na última folha e escreve todas as fórmulas antes que elas saiam da sua cabeça. E você vai fazendo questão por questão como? Em geral, você pega a primeira, tá aqui a questão, deixa eu testar essa fórmula. Pô, não deu nenhuma opção. Vou testar a segunda, não deu também. Ah, mas se eu pegar a segunda, misturar com a terceira e colocar na quarta, deu D de Deus. Aí lá você vai e marca. Eu pergunto, você pode até ter acertado, mas você sabe o que você fez? Não. Aí você chega e diz: mas Douglas, eu faço assim, funciona. Nas provas anteriores, quando você estava estudando, sempre tinha as opções, mas não existia um negócio chamado teoria de resposta ao item, também conhecido como TRI. Vocês sabem como é que agora se elabora uma questão? Eles fazem o seguinte, está aqui o enunciado. Vamos supor que seja uma questão que você consiga resolver aplicando uma fórmula. Eles vão fazer exatamente o que você fazia antes na prova na escola. Eles vão fazer, se ele testar essa daqui, dá essa alternativa, ele dá A. Se ele usar essa errada aqui, vai dar 36, ele bota no B. Se ele fizer isso aqui errado, vai dar 49, ele bota no C. Aí no D ele bota a alternativa certa, mas todas as erradas são pensadas nas besteiras que vocês iriam fazer. O que isso quer dizer? Testar fórmulas é o mesmo que jogar na loteria, porque vai ter uma opção para você marcar. Vocês sabiam disso? Se você não sabia, agora fique sabendo, porque é importante demais. E hoje a gente vai misturar dois assuntos que são a base de toda a física: as leis de Newton e a cinemática. Mas o que essas duas coisas vão ter para você? Elas vão trazer o movimento. A cinemática é a descrição de como os movimentos acontecem. E as leis de Newton, por outro lado, elas vão dizer por que os movimentos ocorrem daquela forma. Mas nós vamos chegar lá.
Ah, isso aqui foi o nosso teste que eu coloquei para ver se estava tudo certo. Aí você fala, mas por que, Douglas, que você faz esse teste? Porque eu tenho pavor de PowerPoint. Eu só sei fazer as coisas na lousa. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma lousa. Eu fui escrevendo tudo que eu ia fazer para vocês. E a nossa primeira ideia é a seguinte: posição. Posição é a primeira coisa que a gente vai estudar na cinemática. Ela vai me dizer onde é que o objeto está. Então, posição é o lugar do espaço em que se está. Mas cuidado, para você descrever a sua posição, você precisa daquilo que a gente chama de referencial. Se alguém perguntasse para você agora, em que posição você está? Alguém chegou aqui ao ginásio, ei, onde é que você está para poder chegar aí e sentar do seu lado? Como é que você iria dizer? Ah, você falaria, olha, assim que você entrar, eu estou do lado direito, por exemplo, lá na frente, mas na terceira fileira. Chega lá que você vai me encontrar. Então você utilizou como referencial a entrada do ginásio. Então toda vez que a gente vai escolher descrever uma posição, a gente faz isso. Bom, até aí está tudo bem. Mas e o que é um deslocamento? As coisas não costumam ficar sempre no mesmo lugar. A maior parte das coisas que a gente vê na vida estão se movendo. Você fala, ô professor, o prédio está lá parado. Tudo bem. É bom que haja coisas paradas, para que a gente possa tomar essas coisas paradas como nosso referencial. Mas você não está parado. Você se move, você está aqui agora, dali a pouco você está em outra posição, depois você muda para outro lugar. E mudar de posição quer dizer deslocamento. Essa é a ideia. Tá legal. Sei o que é posição, sei o que é deslocamento. Mas cuidado. Muitas vezes a gente se pergunta se uma grandeza é escalar ou vetorial. Qual que é a diferença entre uma e outra? Vamos a alguns exemplos. Se alguém disser para você que a temperatura aqui agora é 30 graus Celsius, está completa a informação, não está? Você não precisa saber mais nada. Se alguém disser para você que a aula vai durar 1h30, está completa a informação. Você não precisa saber de mais nada. Grandezas físicas que a gente consegue descrever com um número e uma unidade de medida são chamadas escalares. Mas estou eu aqui, bem no meio do palco, olha o palco como referencial, próximo ao telão de LED. Eu vou me deslocar 1 metro. Pergunta, você sabe onde estarei eu? Dá para saber? Não dá. Então, falar o número para o deslocamento não é suficiente, porque o deslocamento já não é uma grandeza escalar, ela é chamada vetorial. Nós chamamos de grandeza vetorial aquela que, para além de um número, a gente precisa de uma direção, de um sentido. Então, se eu for me deslocar, eu posso ir 1 metro para frente e terminarei aqui. Ou ainda, eu poderia ter ido 1 metro para a sua esquerda, ou 1 metro para a sua direita. Tudo aquilo que eu aponto para descrever é um vetor. Então, o vetor é aquela grandeza que, além de ser descrita por meio de um número, é descrita por uma direção, um sentido. Tá. E aí vem a história da velocidade. Muitas vezes, quando eu pergunto para um aluno o que é velocidade, vou até apagar. Quando eu digo velocidade, o que é? Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça?
uma fórmula. Você vai dizer que a velocidade é o ΔS sobre ΔT, não é isso? Mas é mais do que isso. Velocidade é mais do que uma fórmula. Você tem que se perguntar, o que isso quer dizer? Velocidade representa a rapidez com que se muda de posição. Mas mudar de posição é deslocamento. Então quando eu falo velocidade, eu estou dizendo a rapidez com que eu me desloco. Então a grandeza velocidade pode ser pequena, a rapidez com que eu estou me deslocando, ou grande. Mas também tem outra história. Pode ser para a esquerda ou para a direita. Então a velocidade é também uma grandeza vetorial que descreve com que rapidez eu mudo de posição. Mas aí, essas são as grandezas físicas que são mais comuns no nosso dia a dia. Contudo, tem uma que a gente não sabe meio que descrever, chamada aceleração. Se alguém te perguntar o que é aceleração, você saberia dizer? É ΔV sobre ΔT, né? Mas o que isso representa? Aceleração representa a rapidez com que um objeto muda de velocidade. Então cuidado com isso. Quando a gente fala velocidade, é a rapidez com que eu me mudo de posição. A aceleração é a rapidez com que eu mudo de velocidade. Eu sei que não é do tempo de vocês, mas marcou minha infância. Um piloto de Fórmula 1 chamado Ayrton Senna. E o mais legal é que era Ayrton Senna da Silva, como muitos de nós somos. Um Silva que esteve presente no mundo inteiro. E quando havia nos finais de semana aquela conversa, aquela corrida, Galvão Bueno em algum momento gritava: acelera, Ayrton! Mas o que significava acelerar? Você fala, professor, eu sei, é pisar naquele pedalzinho chamado acelerador. Mas o que o acelerador faz por você? Ele faz você mudar de velocidade. Então quando você pisa o acelerador, você muda de velocidade. Às vezes o pessoal pensa que o acelerador é a velocidade. Não, o acelerador é a mudança da velocidade. Você pisa o acelerador, e quanto mais você pisa, mais a sua velocidade muda. Agora tem um outro negócio chamado desacelerador, que a gente também chama de freio. Todo mundo já brincou de freio alguma vez na vida. Pisa o freio muda a velocidade, ele provoca uma aceleração. Tá. O caso mais comum é deixar cair as coisas. Todo mundo aqui já deixou alguma coisa cair. Tenho certeza disso. Eu sempre trago alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa no bolso para deixar cair. Tem uma chave, pronto. Quando você deixar o passador aqui, né? Deixa alguma coisa cair. Se você deixar cair por pouco tempo, ganha pouca velocidade. Se você deixar cair por muito tempo, ganha uma velocidade cada vez maior. Então a gente diz que durante a queda, a velocidade vai mudando. E se a velocidade vai mudando, existe uma grandeza relacionada chamada aceleração da gravidade. A gravidade, como a gente a percebe aqui na superfície da Terra, está relacionada a uma aceleração. Porque no instante inicial, você olha aí para essa maçã, soltou, ela está com velocidade zero. Passou um segundo,
ela ganhou velocidade. Ela ganhou 10 metros por segundo de velocidade. Passou mais um segundo, ela ganhou mais 10 metros por segundo de velocidade. A gente diz então que a cada segundo ela ganha 10 metros por segundo de velocidade. Isso é o que a gente chama de aceleração. Ganhou 10 metros por segundo em 1 segundo. No próximo segundo, de 1 até 2, ele ganhou quanto? Mais 10. Então a gente diz que a velocidade, a aceleração, numa queda livre, é constante e é igual a 10 metros por segundo, também chamado de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse quadrado que aparece aí, não é mágica, é porque ele ganha 10 metros por segundo de velocidade por segundo. E quando você fala por segundo, é mais fácil dizer por segundo ao quadrado. Muito mais simples. Mas isso permanece constante. Como assim? No próximo segundo ele ganha de novo 10 metros por segundo. Então, ao longo de uma queda livre, o objeto vai ganhando velocidade com uma aceleração constante. Essa é a ideia. Ah, professor, tudo bem. Então a gente tem a posição, a velocidade e a aceleração, tudo nessa história? Sim, ele foi mudando de velocidade à medida que caía, e por isso houve uma aceleração. Tá bom. E se eu fizesse diferente? Calma. Primeira coisa, veja que o vetor aceleração empurra as coisas para baixo. Eu gosto muito de associar a aceleração a um empurrão, porque Newton, em sua segunda lei, fez essa relação. Já já a gente vai falar a respeito disso. Mas olha que interessante. A aceleração da gravidade, ela atua sempre para baixo e não para cima. Isso quer dizer que se você pegar algo e jogar para cima, ao invés de ganhar velocidade, ele perde. Por quê? Porque a aceleração está relacionada a um empurrão. E como a gravidade atua para baixo, a gente tem um empurrão para baixo. Tá legal, até aí tudo bem. A gente pode então generalizar isso. A gente diz que quando ocorre ganho no valor da velocidade, o vetor aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Como nesse desenho, a velocidade está para baixo, a aceleração está para baixo, estamos ganhando velocidade. Por outro lado, quando eu jogo um objeto para cima, ele perde velocidade. E quando ocorre perda no valor da velocidade, nós dizemos que o vetor aceleração tem sentido oposto ao do vetor velocidade. Está aqui, ó. A velocidade estando para cima e a aceleração para baixo, quer dizer que está freando. Pergunta: a gente está precisando usar alguma fórmula aqui? Não. A física existe também sem a matemática. A matemática ajuda? Sim. A gente usa a matemática para quantificar? Sim. Mas a física não é a matemática. Ela usa a matemática como ferramenta, como linguagem quantificadora, mas ela não é a matemática. Tá bom, Douglas. E quando fazemos curva? Seguinte, você está vindo aqui, ó. Sua velocidade está numa direção e num sentido. Na hora que você vai fazer uma curva, mesmo sem mudar o valor da velocidade, será que existe aceleração?
Isso confunde muito as pessoas. Por quê? Você fala: Douglas, se eu estou a 60 quilômetros por hora, sempre, mesmo que eu faça a curva a 60 quilômetros por hora, não está mudando o valor da velocidade, logo, não tem uma aceleração. Aí você cometeu um erro grave. A velocidade não é só um número, porque a velocidade não é uma grandeza escalar, ela é uma grandeza vetorial. Então, quando o vetor velocidade muda de direção, mesmo que não mude o valor, está mudando, está diferente. Está mudando o quê? Está mudando a direção do movimento. Então aí você pode ter certeza de que sim, existe aceleração. A velocidade muda quando você faz uma curva, muda de direção. E se muda, tem aceleração. Mas como que isso ia acontecer? Faz de conta que isso é um carro com uma velocidade V1. Se ele não mudasse de velocidade, ele teria sempre o mesmo valor de velocidade, a mesma direção e o mesmo sentido. E nesse desenho ele iria sempre para cima. Mas suponha que esse carro queira fazer uma curva para a direita. Aí ele terá de acelerar para a direita. Como assim? Vamos lá. Se eu estou aqui com uma velocidade para a direita, para lá, ó, e eu quero ganhar velocidade para a direita, eu preciso acelerar para a direita. Se eu tiver com uma velocidade aqui para frente, e eu quiser perder a velocidade, eu tenho que acelerar para trás. Mas se eu estou indo aqui para frente, não quero ganhar velocidade, eu quero ir para a direita, eu tenho que acelerar para a direita. E é isso que vai acontecer. Para conseguir fazer essa curva, esse carro precisa acelerar para a direita. Só que à medida que ele vai indo para a direita, estou aqui, fui para a direita, enquanto eu estiver fazendo curva, eu estou indo ainda mais para a direita. Olha que coisa louca, a minha aceleração também vai mudando de direção. Ao fazer uma curva, a aceleração não consegue ser constante. Ela pode até ter um valor constante, mas ela precisa se manter sempre para o lado que você está fazendo a curva. E é o que você está vendo aqui. Para continuar fazendo esse movimento curvo, a aceleração vai sempre sendo para o lado. E quando a gente vai olhar, olha para onde ela aponta? Para o centro. Aí você já deve ter conhecido esse nome: aceleração centrípeta. Quando se faz uma curva, existe um tipo de aceleração que ganha esse nome de aceleração que aponta sempre para o centro, a tal da centrípeta. Mas tem um lance interessante: quanto maior a aceleração, mais você sente isso dentro do carro. Vou dar um exemplo. Você não sente velocidade? Não. Vamos lá. Está na moda o famoso pega o Guanabara e vem, né? Lá vai você no Guanabara visitar a namorada no interior, está no ônibus. Se esse ônibus estiver em movimento com velocidade constante, em linha reta, você está dentro do seu ônibus e a pergunta é, está lá dentro do ônibus,
Você consegue saber com que velocidade o ônibus está? Não. Às vezes o ônibus está com 80 quilômetros por hora e para você lá dentro é como se nada tivesse acontecendo. Inclusive se precisar ir ao banheiro fazer xixi, está de boa. Quando é que é ruim fazer xixi no ônibus? Quando tem buraco na pista. Porque na hora que tem o buraco, o que acontece com a velocidade do ônibus? Muda. Quer ver outra hora difícil de fazer xixi? Quando o ônibus está fazendo uma curva. Lá vai você dentro do banheiro do ônibus, na hora que você vai lá, né, fazer a mira. Eu até hoje, para mim, é uma grande interrogação, como as meninas fazem. Porque para a gente já, menino, é difícil. Para as meninas deve ser um grande desafio. Eu olho para aquilo ali e falo, não dá, né? Mas vocês devem ter suas estratégias. Eu perguntei uma vez para minha esposa, ela falou, amor, melhor você não saber. Não entendi por que ela me deu essa resposta. Mas tudo bem, estava lá. Se o ônibus estiver a 80 quilômetros por hora, mas com velocidade constante, você faz xixi de boa. Mas se ele fizer uma curva, ou seja, acelerar, se ele frear, se ele mudar de velocidade, a sua vida está desgraçada ali dentro do ônibus. Já tiveram esse problema? Professor sempre, né? Eu tenho, toda semana eu pego o Guanabara e vou. E uma coisa interessante, fazer curva com grande velocidade é difícil. Você já percebeu que toda vez que tem uma curva na estrada, vem uma placa, cuidado, reduza a velocidade, curva perigosa à frente. Não vem? Está lá a plaquinha. Então ele fala, reduza a velocidade. Por quê? Quanto maior a velocidade que você tiver, de mais aceleração você vai precisar para fazer a curva. A gente diz então que a aceleração apontando para o centro é proporcional à velocidade ao quadrado. Como assim? Se você está ali com 30 quilômetros por hora de velocidade e faz a curva, você vai ter uma certa aceleração para curvar. Mas se você tiver com 60 quilômetros por hora, dobrando a velocidade, bem, o nosso V dobrou. Só que o nosso V está ao quadrado. Quanto é que é 2 ao quadrado? 4. Então, quando você dobra a velocidade, fica 4 vezes mais difícil fazer a curva. Outra coisa que também muda na hora da curva, o raio. Vocês já ouviram falar em curva aberta e curva fechada, não tem isso? A curva fechadinha é aquela com raio pequeno, assim ó, raio pequenininho. Curva aberta é que você tem um raio maior, ó. Você vem assim, ó, curva aberta. Você vai fazendo a curva suave. E isso está relacionado geometricamente com o tal do raio. Se verifica, então, que a aceleração para a gente fazer uma curva, chamada aceleração centrípeta, é dada pela equação V ao quadrado dividido por R. Mas quando a gente está na escola, você já percebeu que a primeira coisa que se costuma fazer, ei galera, a fórmula é essa. Se V é tanto, R é tanto, calcule a aceleração. Você está lá calculando, sem ter a menor ideia do que está fazendo. Já passaram por isso? Ô professor, é minha vida toda, né? Aí, um belo dia, vocês sabem que pai não presta para nada, pai. É pai e nada é a mesma coisa. Estava eu com a minha filha, falando, ei Maria, nome dela, a mais velha. Ei Maria, bora assistir aqui a corrida de Fórmula 1. Ela, é só os carros correndo, é? Não tem graça não. Aí foi embora. Eu, tá legal.
Aí uma amiga dela de sala de aula gosta de corrida e falou para ela assistir. Cheguei um belo dia a casa e chegando, fui direto para o meu quarto. Adivinha quem estava deitada na cama assistindo a corrida de Fórmula 1? Maria. Eu falei, Maria assistindo corrida, por quê? Não, porque minha amiga disse que era legal. Eu falei, mas eu também disse. Mas é minha amiga. E eu sou o quê? Você é só meu pai, né? É mais ou menos isso. E aí, nossa discussão foi a respeito de como os carros fazem a curva. Quem aqui gosta de corrida de carro? Tão poucas pessoas. Gente, corrida é legal, viu? Assistam. É divertido. Tem uma galera que um bate no outro, tenta ultrapassar, dá maior esculhambação e a gente fica lá feliz. Ih, é bom. E quando um para no pit stop que o outro bate, diz, rapaz, toda vez que tem uma loucura dessa é divertido, vale a pena. Mas está aí a curva. Como é que os corredores vão fazer? Aí eu perguntei para Maria, como é que você está vendo eles fazerem a curva? Uma alternativa seria ir por essa parte aqui mais da direita da curva, né? Professor, então eu vou por aí porque a distância é menor, né? Só tem um problema. Veja que existe uma curvatura para essa parte de dentro, que tem este raio R. R1. Se você for pela parte de fora, por aqui, ó, parte de fora da curva, tem um raio maior. Olha o raio R2. Lembra o que eu falei da aceleração para fazer curva? Depende do raio. Então, entre R1 e R2, a gente escolhe quem? O R2. Apesar de a distância ser maior, você consegue pegar mais velocidade. Mas eu cheguei e falei para Maria, você está olhando os carros fazendo curva. Qual das duas eles estão fazendo? Aí ela falou, nenhuma das duas. Olha como é que o carro de Fórmula 1 faz a curva. Assim. Eles entram na curva por fora da curva, depois vão para a região de dentro e saem por fora ali em cima. Porque desse jeito, eles conseguem essa circunferência de raio muito maior, R3. É assim que se faz uma curva em corrida. Porque quanto maior o raio, mais fácil fazer a curva, mais seguro fazer a curva. Então é essa trajetória que os carros vão fazer. Esta de azul, com o raio R3. E vem aqui uma questão da UES. Professor, estou estudando para o Enem, não estou nem aí para a UES. Calma, para você ver como as provas conversam entre si, já. Considere uma pedra em queda livre e uma criança em um carrossel que gira com velocidade angular constante. Então não muda o valor da velocidade, ela sempre tem o mesmo valor. Sobre o movimento da pedra e da criança, é correto afirmar que a aceleração da pedra varia e a criança gira com aceleração nula, a pedra cai com aceleração nula e a criança... Bom, vocês estão vendo aí as opções, eu não preciso ficar lendo isso, tem um monte de coisa. Vamos analisar como seria esse movimento. Na queda livre, a aceleração que nós temos é uma constante, é a aceleração da gravidade. Boa. E a criança girando. Aqui, ó. Para a criança girar, mesmo que não mude o valor da velocidade, ela precisa de uma aceleração apontando para o centro. E se a velocidade não muda de valor, nem o raio muda de valor,
essa aceleração, ela vai mudando de direção, mas não muda de valor. O valor dela é constante. E isso nos faz voltar às opções. Alternativa A: a aceleração da pedra varia. Não varia. Alternativa B: a pedra cai com aceleração nula. Não tem gravidade. Vamos tentar o C. Ambas sofrem aceleração. Sim, as duas têm. E as duas acelerações têm módulos constantes. Módulo é o valor. As duas terão valores constantes. Então a gente pode marcar feliz alternativa C de casa. Legal com essa ideia? Tá. Aí você vem para uma questão do Enem digital. No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna. Olha aí, meu ídolo. Numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica uma velocidade constante. Diga se não é exatamente a mesma questão que caiu na UES. Na UES, a criança girava com velocidade constante. Aqui, Ayrton Senna gira com velocidade constante. Mas mesmo o valor da velocidade sendo constante, se ele faz uma curva, ele tem uma aceleração. Vamos lá. Quais são a direção e o sentido da aceleração do carro? A aceleração do carro aponta para o centro. Olha aí a trajetória. Mas se você for fazer o desenho da trajetória, você está vendo que apontar para o centro significa apontar na direção do raio. Bom, é daí que surge a palavra radial. Radial é algo que está na direção do centro. O raio sempre passa pelo centro, não passa? Então, quando você for olhar essa questão do Enem digital, quais são a direção e o sentido da aceleração do carro? Radial. Mas radial apontada para fora da curva? Não, é apontada para dentro da curva. Vocês estão vendo como as coisas dialogam? E vocês viram que para resolver essas duas questões, a gente não fez conta alguma? Existem muitos problemas no Enem que não pedem matemática. Esses são uns deles. Mas vamos lá. Douglas e as leis de Newton. O que a gente vai fazer com isso? Mas antes de eu falar uma coisa, você talvez esteja, não sei aqui, com seu coração doendo. Professor, quando eu faço uma curva, eu me sinto jogado para fora dela. Para mim a aceleração não era para dentro, era para fora. Alguém tem essa dor no coração? Olha que dor interessante essa. Você está parado, certo? Está lá, você está no ônibus. O motorista acelerou para frente. O que acontece com você? Você se sente jogado para trás. Aí o motorista está indo para frente e freia. Frear significa acelerar para trás. Mas quando ele freia, acelerando para trás, para diminuir a velocidade, você se sente jogado para onde? Para frente. E tá a gente aqui, eu sou o motorista, vocês estão aí no ônibus. Na hora que eu vou e viro para a direita, eu estou acelerando para a direita, mas todo mundo se sente jogado para fora. Então a sensação de ser jogado para um lado ou para o outro é sempre o contrário da aceleração. Esquisito, né? Mas sim, as leis de Newton. Bom, eu vou começar pela terceira. Ação e reação. Professor, não era para começar com a primeira, porque tem a primeira, a segunda e a terceira. Não, esquece o decoreba.
A terceira lei de Newton, que é a primeira que a gente vai estudar, é chamado princípio da ação e reação, e está relacionada à interação entre dois corpos. Não existe a força solitária. Se eu te perguntasse agora, quantas forças estão atuando no universo? Não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a quantidade de forças atuando agora no universo é par. Par? Como é que você tem tanta certeza? Não sei se você já se meteu em uma briga ou se pratica algum esporte, pugilista, boxe. Quando você vai para o boxe, é tranquilo, porque você usa luvas. Mas se algum dia você der um soco sem proteção, a pessoa que levar o soco vai sentir dor. E você também. Quem nunca deu um soco já deve ter percebido que até a mão, né? Agora está em alta o Karate Kid, né? Todo mundo agora está vendo Karate Kid de novo. Na hora que o menino dá um soco, a mão dele machuca. Porque para toda ação existe uma reação. Isso é o que diz a terceira lei de Newton. Por exemplo, olha aqui o planeta Terra. E olha esta maçã. A gente sabe que se soltar a maçã, ela vem. Por quê? Porque a terra puxa a maçã. E se a terra puxa a maçã puxa a terra. Professor, a maçã está puxando a terra. Tá. Por que a terra não vem? Olha o tamanho. Não sei se isso já aconteceu com você. Quando eu era pequeno, criança é uma alegria, brinca com todo mundo. Meu padrinho, ele era muito grande, em todos os sentidos. 2 metros de altura e 200 quilos. Aí eu ia brincar de empurrar meu padrinho. Ele não saía do canto. E eu ia. Mas quando eu ia empurrar minha irmã mais nova, aí era onde eu... vai. E a menina ia rolando. Quem nunca empurrou um irmão mais novo, né? Qual que é a diferença? A massa. Quem tem muita massa, ao sofrer a ação de uma força, não acelera muito. É por isso, como a terra é muito maçuda, a força que a maçã faz nela, nem cócegas faz. Mas aí a gente tem algumas características. A ação e a reação têm a mesma intensidade, a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Professor, nunca entendi a diferença entre direção e sentido. Escreva agora no seu papelzinho. Toda direção tem 2 sentidos. Toda direção tem 2 sentidos. Essa é a regra. Vou te dar uma ideia. Direção vertical tem o sentido para cima e o sentido para baixo. Direção horizontal tem o sentido para a direita ou para a esquerda. Essa é a diferença. Deu para entender? Toda direção tem 2 sentidos possíveis. Esta direção aqui vertical tem o sentido para baixo naquela e tem o sentido para cima nessa. Agora vem um lance interessante. Ação e reação representa interação entre 2 corpos. Ação e reação se resume em uma palavra chamada interação. Existe interação com um corpo só? Não, você sempre precisa de 2. E é aí que vem a parte mais interessante. A ação e a reação sempre
sempre vão atuar em corpos diferentes. Porque você vai sempre ter uma interação entre duas coisas. E vamos lá. Temos aqui uma questão do Enem PPL, em que a gente diz: durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não pode puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará de volta, igualzinho, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-la em movimento. Vai dizer isso para sua mãe, para você ver quanto de peia você ganha, né? Eu não sei, mas eu levei muita. Bom, mas essa mãe não quer dar uma peia física. Ela quer dar uma peia intelectual no filho. Aí a mãe, que estudou, a minha não teve esse privilégio. A minha mãe, ela parou na 5ª série, né? Mas atualmente, a gente sabe que existem muitas oportunidades para se estudar. Qual argumento essa mãe utilizará para apontar o erro do filho? Temos algumas opções. Vamos lá. Será que a força de ação... volta aqui um cadinho. A força de ação é aquela exercida pelo garoto? A resultante no móvel é sempre nula? As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Só de ler eu já cansei. Muitas vezes no Enem, melhor do que ler as alternativas é estudar o caso antes. Bora estudar. Sai para lá. Vamos lá. Está aqui o bloco. Eu vou pegar aqui um bloco que essa pessoa vai puxar e uma corda, para ficar mais fácil. E está aí o filho dela. O desenho está uma porcaria, mas perdoem, tá? E tem o chão. Está todo mundo no chão. Vamos separar essa galera aí? Separa o bloco, o sujeito e o chão. Está aí, bonitinho. Agora a gente consegue visualizar as forças envolvidas. O garoto puxa o bloco puxa o garoto. Lembrem-se de que a ação e a reação são em corpos diferentes. Aí eu pergunto, a força que atua no garoto consegue anular a força que atua no bloco? Não, corpos diferentes. Aí a mãe dá uma chibata nesse menino intelectualmente, metaforicamente. Aí você fala, mas Douglas, tá, e aí? E aí que acontece outra coisa legal. Esse garoto está em contato com o chão. O garoto empurra o chão para a esquerda e o chão empurra o garoto para a direita. Então na hora que você vai puxar, você pega aqui e o chão é que vai te ajudar a fazer esse movimento. Você empurra o chão para lá e puxa o objeto para cá. E na hora que você for ver as forças em você, você empurrou o chão para a esquerda, o chão te puxou, te empurrou para a direita. Essa força aqui em você é maior do que aquela F. E aí você vai. Mas aqui no móvel é mais tranquilo, porque no móvel só tem a força que o garoto está fazendo. Bora voltar para o enunciado. As opções. A alternativa correta está aqui, ó. O par de forças ação e reação não atua em um mesmo corpo. Por isso a ação não consegue anular a reação. Louco, né? Deu para entender ou ficou alguma coisa ruim? Vamos continuar. E de elefante, essa 7ª. Força resultante. Muitas vezes você vai olhar para o corpo e nele tem muitas forças atuando. Em mim agora tem o peso que a terra está puxando. E por que eu não estou caindo? Porque tem o palco para me segurar.
Quando várias forças atuam em um corpo, esse aqui está sob a ação de F1 e F2, eu preciso encontrar a chamada força resultante, para saber o que vai acontecer da vida desse objeto. Como é que a gente faz isso? Tem a famosa regrinha do paralelogramo. Traça uma reta paralela ao F1 lá em cima, paralela ao F2 à direita, e traça a diagonal. Todo mundo alguma vez na vida já deve ter feito isso, não foi? Para encontrar a tal da resultante. Bom, não vou aqui nesse momento falar da matemática de como encontrar a força resultante. Não. Eu quero que vocês entendam as consequências dela. O que uma força resultante faz com um objeto? Provoca uma aceleração. É isso que diz a tal da segunda lei de Newton. Newton via que se existisse uma força resultante, o objeto acelerava. Cuidado, isso às vezes vai contra a nossa noção do dia a dia. Eu não sei vocês, mas eu achava que a força, ela produzia velocidade. Tipo, está aqui o objeto, enquanto eu faço força, ele se move. Parei de fazer força, ele para. Já viram isso? Aí, eu quando era mais jovem achava que se tem força, tem velocidade. Se não tem força, não tem velocidade. Até que um belo dia, eu peguei um objeto, fui fazendo força nele, vou fazer força, ele vai ter velocidade e eu vou deixar de fazer força. Eu deixei de fazer força onde? Bem aqui, quando ele saiu da minha mão. Concorda? Deixei de fazer força e ele continuou. O que é isso? Bruxaria? Alguma mágica do Harry Potter? Bem, a ideia é a seguinte. Eu fiz força, ele que estava parado ganhou velocidade, ou seja, ele acelerou nas minhas mãos. Na hora que eu deixei de fazer força, ele não ficou sem força atuando nele. Tinha outra força atuando nele. Um negócio chamado ar. E o ar, fazendo força, mudou, acelerou, ou melhor, desacelerou, freou o movimento. Então, no final das contas, força não está relacionado com a velocidade, mas com a mudança dela. Nós vamos melhorar isso daí. Quanto maior a força, maior a aceleração. Mas, lembra do meu padrinho? Carlão, o nome dele. Adivinha por que era Carlão e não Carlinhos? Por causa do tamanho do homem. Quando eu faço uma força em alguém que tem muita massa, a aceleração é pequena. Então o valor da aceleração é inversamente proporcional, aqui o inverso, 1 sobre a massa. E se a aceleração é tão maior quanto maior a força, mas ela é menor quando eu tenho muita massa, e aí você já deve ter pensado nisso. É mais fácil acelerar uma moto ou acelerar um caminhão? A moto. Muito fácil acelerar uma moto. Você bota um motorzinho velho qualquer na moto, ela ganha velocidade. Pega o motorzinho da moto e bota no caminhão para ver se ele vai. Não sai do canto. Qual é a diferença? A massa. Essa é a diferença. Newton juntou essas duas ideias em uma única equação. Ele disse que a aceleração era igual à força resultante sobre a massa. Eu nunca vi isso na minha vida. Talvez você tenha feito. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né?
E assim, força resultante é igual a massa vezes aceleração. É a mesma equação, só muda o jeitão de você apresentar. Tá, vamos melhorar isso aí. O vetor aceleração sempre terá o mesmo sentido do vetor força resultante. Então, quando você quiser acelerar, você vai precisar de uma força resultante, que é quem vai gerar, é quem vai produzir essa aceleração. E eu nem vou colocar números. Vamos aqui olhar para a questão do Enem. Será que você vai precisar aplicar alguma fórmula para resolver esse problema, a questão de número 3? Olha o que ela diz. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Então, força é um negócio que pode te machucar. Bom, pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração. Batidas são muito rápidas. Bateu, já acabou a batida e você nem viu o que aconteceu. Eu tive duas histórias infelizes com acidentes de automóveis com motoristas que avançaram a preferencial. A primeira foi comigo, ainda não conhecia, né, ainda não existia a minha família, era só eu. Estava eu indo ao trabalho, quando de repente eu estava aqui de boa, uma L200, caminhoneta zona, avançou a preferencial, bateu, eu nem vi, eu só soube depois porque me contaram. Quando eu acordei tinha uma mulher com um ventilador em cima de mim, olhando para mim falando, nossa, ele parece o marido da Eliana. E eu sem saber quem era Eliana, né? Eu falei, quem é Eliana? O que aconteceu? Olha, você sofreu um acidente. Bom, isso eu vi, né? Eu estava cheio de caco de vidro em todo lado. Mas eu só estou vivo aqui hoje porque tinha o famoso airbag. Mas mesmo com o tal do airbag que protege você da colisão, perdi 2 dentes. Tenho 2 pinos aqui para contar a história. Então, quando a gente vai comprar um veículo e vocês daqui a 5 anos vão estar graduados, né? Doutores, assim, saindo da universidade com seu diploma, vão conseguir um emprego massa, vão passar uns 2, 3 anos nesse emprego, já vão ter dinheiro para comprar um carro legal, com todos os itens de segurança. Estou vendo isso no seu futuro. Está sentindo isso? Porque no dia que você não começar a pensar no seu futuro, você vai deixar de agir no seu presente. Então sempre pense, o que você quer que aconteça com você amanhã? Porque o seu amanhã depende do que você vai fazer hoje. Se você não acredita em mim, não tem problema. Procure uma tal de uma parábola do semeador. O que você está semeando? Bom, mas voltando aqui, é importante que você tenha cuidado quando você for adquirir um veículo com a segurança. Tem gente que vai andar de moto, não bota nem capacete. Sabe que não pode transportar criança, bota 3 meninos no banco de trás. Tomem cuidado, porque por uma escolha ruim, você pode perder aquilo que você tem de mais importante, que muitas vezes não é nem sequer a sua vida, mas a vida das pessoas que você ama. Isso eu não desejo para ninguém. Mas voltando aqui ao nosso lance, diz aqui que os bonecos são colocados como ocupantes
dentro do carro. Para fazer esses testes, o pessoal bota um monte de bonequinho dentro do carro e bota o carro para colidir com uma parede. Eles chamam de dummies. Não sei de onde é que tiraram esse nome. Perguntem depois para um professor de inglês. E eles são equipados com acelerômetros. O que é um acelerômetro? É um medidor de aceleração. Então tem um bonequinho lá dentro do carro que vai ser batido, que tem um equipamento que mede como foi a aceleração dele, naquele movimento de pá. Bom, diz aqui que esse equipamento registra o valor da desaceleração do boneco em função do tempo e os parâmetros como massa dos bonecos, tamanho do cinto, velocidade antes e depois do impacto, foi tudo igual. A única coisa que mudou foi a tal da aceleração. E aqui você tem um gráfico que mostra como se comportou a aceleração para cada tipo de cinto. O cinto 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E para resolver essa questão, você só precisa escolher qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão. O que foi que o enunciado disse que machucava? Força. Lembram disso? Qual é a relação entre a força e a aceleração? A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Mas o problema disse que todos os bonequinhos tinham a mesma massa. Então, se a massa era o mesmo para todo mundo, para averiguar a força, eu preciso olhar apenas para quem? Para a aceleração. E olhando aqui para esse gráfico enorme, a gente vê que cada cinto acaba atingindo um pico, um máximo de aceleração em metros por segundo ao quadrado. Olha aí o que dá o maior. O maior está no cinto 3, né? Esse é o 3, tracejadinho. É muito ruim uma aceleração grande, porque significa uma força grande. Qual é o menor? É esse aí, com esses pontinhos. Isso qual é dos números? Cinto 2, não é? Essa é a resposta do problema. Vocês estão vendo que a gente não precisa ficar resolvendo aquelas questões doidas de bloquinhos para resolver uma boa prova de física? Não estou dizendo que é impossível ter um problema de bloquinho. Pode acontecer. Mas a física vai para além de pensar em bloquinhos e afins. Existe essa análise que vai para a interpretação do texto. E quando a gente vai para a aula de linguagens, vocês acabaram de ter uma aula de linguagens agora. O texto não é só palavra escrita. Existem várias formas de texto. Você pode ter um texto que é um gesto é um texto. Uma figura é um texto, uma palavra, uma tabela é um texto. E o Enem quer que você saiba entender todos esses tipos de textos, não só na prova de linguagens, mas também na prova de ciências da natureza. Mas por que você precisa saber entender isso? Para conseguir escolher bem, tomar boas decisões, quando houver equipamentos na sua vida para você escolher. Caramba, quantas vezes vou eu ao supermercado e tem um monte de alimentos lá. Aí você vai ver vários preços. A sua aula de biologia deve te ajudar a saber escolher qual é o alimento mais saudável para você na situação em que você se encontra. Porque o que é saudável para você pode não ser para mim. Tudo depende de um contexto.
E foi o que esse problema fez. Veja que nessa questão foi trazido para você um contexto, a partir do qual você fez uma análise e concluiu que a resposta correta era B de bola. Simples assim. Tudo bem? Aí eu pergunto, essa física que a gente está vendo hoje, ela é tão odiável assim? Não é. Essa é a física que deveria estar nas nossas escolas. Essa é a física que deveria estar nos nossos livros. Esta é a física que faz sentido, que você fala, caramba, com esse conhecimento eu consigo tomar decisões, consigo entender a corrida que eu assisto no final de semana, eu consigo ser uma pessoa melhor, eu me engrandeço. E a primeira lei? Eita, essa primeira lei é muito legal. A segunda lei diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração, não é? Aí tudo bem. Mas olha, se a força resultante for igual a zero, só tem um jeito. A aceleração é zero. Você concorda comigo? Um corpo tem massa. Se a resultante for zero, a aceleração é zero. O que significa ter uma aceleração zero? Significa que está parado. Estar parado significa ter velocidade zero. A pergunta é, o que significa ter aceleração zero? Vocês lembram o que é aceleração? Sem fórmula. É a rapidez com que a velocidade varia. Então, se a aceleração for zero, a velocidade não varia. E o que não varia é constante. Olha isso. Então, aceleração zero significa que a velocidade é constante. Se for constantemente nula, constantemente zero, é porque está parado. Então, todo corpo que está parado tem velocidade zero e constantemente igual a zero, acaba tendo também aceleração zero. Outra coisa, se você tiver aceleração zero, a velocidade pode ser constante e não nula. O que eu quero dizer com isso? Um corpo que está em movimento, se tiver força resultante igual a zero, terá aceleração zero e vai permanecer com a velocidade constante. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, quando a resultante das forças que atuam sobre ele é zero. Daí vem o desespero de um motorista, quando ele está vindo aqui no carro, e de repente aparece uma criança na sua frente. E aí, o que fazer? Você fala, meu Deus, eu piso o freio e no desespero pede que pare, porque a tendência natural do carro, se está em movimento, é continuar em movimento. Isso é o princípio da inércia. Vamos lá. Como é que o Enem vai cobrar isso de você? Olha essa quarta questão. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu Galilei discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito. O interessante do atrito é que o atrito ele freia os movimentos, né? O atrito de deslizamento, aquele atrito cinético, ele acaba parando as coisas. Nesse caso, não teremos atrito. Diz aqui que com a possibilidade de se alterarem ângulos de inclinação conforme mostra a figura que vocês têm aí no material, já já eu coloco na lousa. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado,
ela sempre atinge no plano ascendente. Plano ascendente é aquele plano de subida, no máximo um nível igual àquele que foi abandonada. Está aqui. Você abandona, ela vai e sobe a mesma altura, e desce e sobe a mesma altura. Se não tiver atrito, a esfera fica num vai e vem infinito, sempre retornando ao mesmo plano de antes. Mas calma lá, pega esse caso, ó. Abandonei a esfera, soltei, ela ganhou velocidade. Se não tiver um plano inclinado